Bom dia, a paz do Senhor. Já fez o devocional de hoje? Hoje, nosso devocional está lá em Provérbios 3. Nós vamos estar orando antes de iniciar a leitura e meditação. Vamos lá. Pai, obrigado por essa oportunidade. Obrigado por mais um dia onde a tua misericórdia se renova sobre nós. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Provérbios 3. Então, hoje dia 3 de março de 2024. Falando assim, ó: Filho meu, não te esqueça das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos. Portanto, eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. Que a benignidade e a lealdade jamais te abandonem. Atas ao redor do teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Assim encontrará favor diante de Deus e dos homens, bem como boa reputação. Desculpa, gente. Tô um pouco gripada, não, com alergia, mas nós vamos conseguir. Confia no Senhor. Olha, essa parte é importante aqui, ó. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então aqui no início está falando sobre as ordenanças do Senhor, para a gente não esquecer. E onde estão as ordenanças do Senhor? Na palavra do Senhor. Então aqui está falando, olha, não esqueça das minhas ordenanças e permita. Então é uma permissão nossa. Permita que o teu coração guarde os meus mandamentos. Então é algo que nós temos que permitir, porque Deus ele não vai chegar e entrar sem a nossa permissão. O Senhor não é ladrão. O Senhor, ele é rei, príncipe. Então ele bate a porta, né? Como fala lá em Apocalipse, que ele bate a porta. E quem que deseja que ele entre, né, vai lá, abre a porta. Ele entra e ceia com a pessoa. Então, para a gente guardar a palavra de Deus, guardar as ordenanças do Senhor, eu preciso permitir que essa palavra entre no meu coração. Porque muitas das vezes aquilo que o Senhor fala nos ofende. Sabe? Às vezes o comportamento que a Bíblia, que as ordenanças do Senhor exigem de nós é uma ofensa para a nossa carne, que ela é caída, que opera o pecado. Por isso que quando a Bíblia fala assim, olha, a carne luta contra o espírito. Muitas das coisas que Deus fala, se eu levar para a carne, eu vou viver ofendida, amargurada. Mas se eu guardar no coração e guardar no espírito, então eu vou compreender. Porque as coisas de Deus, elas são espirituais. Elas operam no mundo físico, mas elas são espirituais. Então, se eu for um cristão carnal, eu vou ter dificuldade com a palavra do Senhor. Mas se eu for espiritual, buscando sempre crescer na graça e no conhecimento, então eu vou compreender, eu vou começar a compreender e ter revelação. Então, as ordenanças do Senhor, a palavra do Senhor, ela precisa ser permitida entrar no nosso coração. Permitida entrar no nosso intelecto, né? Então, aqui está falando, ó, permita. Desculpa. Filho meu, não te esqueça das minhas ordenanças, mas permite. Então, é uma permissão nossa. É nós quem permitimos a palavra do Senhor entrar no nosso coração. Então, é uma decisão nossa de permissão. Se você está nessa condição, fala agora com o Senhor. Eu quero que a tua palavra entre no meu coração. Eu autorizo o Senhor, a tua palavra entrar no meu coração. Eu autorizo o Espírito Santo trabalhar no meu coração, nos meus sentimentos, na minha alma, para que eu seja curado, para que eu seja liberto. Amém? Então é uma permissão nossa. E quando a gente permite, olha o que acontece quando a gente permite a palavra do Senhor entrar na nossa vida. Eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena paz e prosperidade. Olha que forte, como que a palavra de Deus ela é poderosa para nos dar prosperidade e nos dar paz. Hoje em dia é o que as pessoas mais procuram. Ser prósperas em todas as áreas. Prosperidade não é só uma área, a prosperidade é em todas as áreas, emocional, física, material. E paz
Porque há pessoas que prosperam em várias áreas, mas elas não têm paz de usufruir aquilo que elas adquirem. Bom dia, Larissa, paz do Senhor. Então, a sabedoria, a palavra de Deus, ela tem a capacidade de fazer isso conosco, nos dá plena paz e prosperidade, porque a prosperidade sem paz, ela se torna um peso e a gente não consegue desfrutar daquilo que Deus está colocando na nossa vida. Por isso que é importante a gente permitir a palavra de Deus entrar no nosso coração. Como está falando aqui, permita que o teu coração guarde os meus mandamentos. Então, é uma permissão nossa, não é de Deus. Deus não vai entrar, Deus não vai empurrar para poder entrar no nosso coração, não. É nós que permitimos. Senhor, eu permito que o Senhor entre no meu coração. Senhor, eu quero ler a tua palavra e eu permito que a tua palavra opere em minha vida. E aí, essa é a recompensa. Prolongar a vida, paz e prosperidade. Bem, o 3. Que a benignidade e a lealdade jamais te abandonam. Atas ao redor do teu pescoço, escreves na tábua do teu coração. Então, aqui está falando sobre a palavra do Senhor, para a gente ler mesmo todo dia, não abandonar, não deixar de lado. Por quê? Tudo que Deus faz tem sempre uma recompensa. Ao 4. Assim encontrarás favor diante dos homens, bem como boa reputação. Bom dia, João, paz do Senhor. Então, o que a palavra de Deus faz conosco? Favor diante de Deus, primeiramente, porque a Bíblia nos ordena buscar primeiramente o Senhor. Então, a gente começa a buscar o Senhor, amar o Senhor de todo o coração. Nós encontramos favor diante do Senhor. E também diante dos homens. E boa reputação. Então, é só recompensa por buscar a sabedoria, por estar lendo a palavra, por estar com o Senhor. O 5 também é muito importante. Fala assim, olha, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então, aqui está falando de uma confiança plena e precisa de muita fé para a gente confiar em Deus plenamente. Porque às vezes a gente confia naquilo que a gente planeja, naquilo que a gente quer, mas Deus quer outra coisa pra gente. Então o que a gente faz? Confiar no Senhor de todo o coração. E sempre estar orando, consultando ao Senhor. Reconhecendo Ele em todas as áreas das nossas vidas. E Ele vai endireitando, colocando no prumo, aquilo que Ele quer para nós. Então, é sempre confiar no Senhor, é uma atitude de fé. Confiar que Deus existe e que Ele opera na nossa vida. É sempre uma atitude de fé. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparte-te do mal. Isso constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Então, olha que forte. A gente confiar em Deus e não ser levado por aquilo que a gente acha, mas temer a Deus e apartar-se do mal nos dá saúde para o corpo. Saúde para o corpo e vigor para os teus ossos. Então, quantas vezes nós ficamos doentes por decisões erradas que nós tomamos? Mas Deus é aquele que Ele restitui a nossa saúde. Ele nos dá vigor também para os ossos. Então, nós temos que buscar sempre o Senhor. Não planejar as coisas por nós mesmos, mas sempre colocar Deus no primeiro lugar. Será que isso aqui que eu estou planejando é da vontade de Deus? Será que é isso que Deus quer para a minha vida? Então, é sempre incluir Deus nas nossas decisões. Isso vai trazer o quê? Saúde e vigor. O 9 fala assim, honra o Senhor com teus bens, com a primícia dos teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Honrar o Senhor, a honra, ela não é visível. Eu já falei isso aqui em outras lives. A honra, ela é quando a pessoa não está perto. Apesar de Deus ser onipresente, nós não vemos, Nós não o vemos. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, em todo o tempo, mas nós não conseguimos ver Ele. Mas aqui está falando honra. Honra o Senhor com os teus bens. Então, mesmo que nós não estamos vendo o Senhor, Ele está nos vendo. E quando nós honramos o Senhor com os nossos bens, com a primícia, o que é primícia? O primeiro. Foi o que Abel fez. A diferença de Abel e Caim é porque Abel deu o melhor fruto, o melhor animal que ele tinha. Ele tirou o melhor, o primeiro. O melhor ele tirou para o Senhor. E Caim tirou
depois, né, ele ofereceu algo que era o fruto da terra, mas ele ofereceu depois e acabou tendo inveja de Abel. Mas Abel deu a oferta correta, que ele deu o melhor para o Senhor. E Caim, como ele deu aquilo que sobrava, ele vendo a prosperidade, né, vendo que Deus abençoou e se agradou de Abel, ele acabou tendo inveja de Abel e assassinou seu irmão. Mas o Abel fez o certo, mesmo morrendo, ele fez o certo, que a oferta dele foi agradável ao Senhor. Então nós devemos ser como Abel, dar o melhor para o Senhor, o melhor do nosso dia, o melhor dos nossos bens, que fala que honra o Senhor com os teus bens, com aquilo que a gente tem. Naquela época era comida, hoje a nossa forma de troca é dinheiro. Então aqui está falando honra. Honrar é agradar a pessoa, sentar na presença dela, falar bem, né? Então, qual a forma de honra? Para quê? Porque tudo que Deus faz tem uma recompensa. Se encherão com fartura. Então, não é só para aquele momento, é com fartura. E além de ter fartura, eu vou transbordar. Transbordar o quê? Vou ter para dar a outras pessoas. Então, além de ter para a gente vai transbordar para outras pessoas. E é uma coisa que é progressiva, como fala aqui, ó, a plena prosperidade. Então não acontece do dia para a noite. Atitudes de muito tempo de fidelidade você vai colher com a semente, né? A honra é uma semente. Você vai lá, você honra o Senhor esse mês, honra outro mês. Uma hora você vai colher tudo aquilo que você está plantando. Uma hora essa semente se tornará uma árvore e você poderá desfrutar desse fruto. Então, às vezes a gente pensa assim, esse mês eu fui fiel ao Senhor, então Deus já vai fazer. Não, muitas das vezes a gente é fiel durante muitos anos e ainda passa por algumas situações. Mas quando a colheita chega também, é isso aqui que a palavra está falando, se enche com fartura e transborda de vinhos teus celeiros. Então nós devemos sempre honrar o Senhor em tudo, com os bens, com as escolhas. Quando a gente prioriza Deus, sempre quando eu vou tomar uma decisão final, o que Deus pensa dessa atitude? Por que agora entrando um pouco no casamento, o Espírito de Deus está falando, então nós vamos receber. Por que um casamento que tem Deus no centro, a tendência dele é dar certo, é durar eternamente? Porque os cônjuges, né, o homem e a mulher, ele pensa primeiro em honrar o Senhor. Esses dias até aconteceu um negócio engraçado aqui em casa. Teve um atrito, né? Sempre tem dentro de casa, não adianta, mas é a forma como você resolve. E aí, meu esposo veio me pedir perdão. Aí eu falei, te perdoo porque eu não quero ir para o inferno. Nem era porque ele estava pedindo perdão, mas porque eu queria agradar o Senhor e não queria, né, desagradar o Senhor. Então, o perdão ele veio por quê? Porque eu queria honrar a Deus. Nem é tanto quando a pessoa, porque às vezes a pessoa nem pede perdão, mas como você não quer ali ter um conflito com o Senhor, e o Senhor nos ordena a perdoar 70 vezes 7 todos os dias, então eu falei, eu te perdoo. Eu já tinha te perdoado no momento que teve o atrito, eu já tinha perdoado. Eu falei assim, vou perdoar isso aqui e vida que segue, vou entregar para o Senhor. Mas aí, depois, no outro dia, veio me pedir perdão. Ele até achou engraçado, falou assim, você me perdoa? Eu falei, perdoo. Por quê? Porque eu não quero ir para o inferno, né? Nem por sua causa, é porque eu não quero mesmo. Então, quando Deus está no centro, você quer honrar a Deus. Então, você faz, a sua atitude é de honrar ao Senhor. E aí, está sempre buscando isso, está honrando a Deus. E é difícil, não é fácil. A gente vai crescendo. Mas quando Deus está no centro, né, o cordão de 3 dobras, ele é difícil de arrebentar. Então, quando Deus está no centro do casamento, do relacionamento, ele não se arrebenta. Não se arrebenta. Porque ele é o maior interessado em que os casamentos, os relacionamentos deem certo. Eu uso sempre isso, todos os dias. Quando eu acordo e eu penso assim sobre os relacionamentos, que na minha casa são 5 pessoas, 3 crianças, 2 adultos. E ainda vem mais um para a glória de Deus. Como que você lidar com várias personalidades?
Como que uma mãe, um pai administra uma casa que tem várias personalidades, sem surtar. Às vezes a gente dá a impressão que a gente vai, mas a gente busca sempre o Senhor. E eu lembro sempre da liderança de Jesus. E Jesus liderou 12 com personalidades fortes, difíceis, pedras brutas, né? Saíram do zero, do nada. E Jesus era manso e humilde. Eu sempre penso isso durante a manhã. Mansidão e humildade. Sempre peço, Senhor, me ajuda, Senhor, a ter mansidão e humildade. Então dá certo. Quando a gente tem mansidão e humildade. Todo relacionamento dá certo com mansidão e humildade. Por quê? Porque a pessoa humilde, ela não vai se orgulhar em cima do outro. Ela não vai se achar melhor que o outro. E a pessoa que ela é mansa, ela consegue adquirir as coisas. Porque ela tem paciência, ela tem mansidão para conversar, para falar. Muitas das vezes a nossa arrogância, a nossa truculência vem do orgulho de se achar melhor que o outro. Mas quando eu sempre sou humilde para conversar, para resolver os problemas, as coisas andam. Amém? Então, guarde isso, mansidão e humildade é a chave para relacionamentos duráveis. E às vezes o outro não tem, mas quando um só tem, ele consegue atingir os outros. Porque Jesus tinha mansidão e humildade e ele soube lidar com cada um dos seus discípulos. Amém? Então, vamos continuar aqui. Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem te sintas magoado por causa da tua repreensão. Então, porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende o filho a quem desobedece, e a quem deseja todo o bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e a pessoa que encontra entendimento. Então, aqui está falando que Deus nos corrige. Quando às vezes a gente vê muitas pessoas brincando com a palavra de Deus, não leva a palavra de Deus a sério, fazendo tudo de errado, e parece que ela prospera naquilo que ela faz de errado. Só que aqui o Senhor está falando, ele corrige quem ele ama, quem é filho. E se já não tem correção do Senhor, não é filho, é bastardo. E a gente não precisa preocupar com quem está fazendo errado. A gente tem que olhar para a gente e fazer o certo. Por quê? Porque o Senhor corrige quem ele ama, quem é filho. Quem não é filho, quem é bastardo, fica sem correção. Eu não vou corrigir filho dos outros, na desobediência do filho dos outros. Não, eu vou corrigir os meus filhos. Porque eu tenho compromisso com a vida deles, com a alma deles. Então, se o filho é do outro, o problema é do outro. E o Senhor também nos trata assim. Quem é filho tem correção. Então, às vezes a gente pensa assim, nossa, para mim parece mais difícil, filho. Dos filhos a gente sempre exige mais, porque estão próximos da gente. A gente corrige quem está próximo, quem é nosso filho. Por quê? Porque a gente sabe que se não houver correção, enquanto ele tem habilidade para aprender a ser corrigido, quando tiver adulto não adianta mais. Nós já somos aqui adultos, nós sabemos. Depois que chega uma certa fase, não adianta você tentar corrigir, porque não adianta mais. Então, nós aproveitamos enquanto a criança é pequena para corrigir. O Senhor também nos corrige para quê? Para que a gente permaneça no caminho. Muitas das vezes, algumas decisões nos tiram da presença do Senhor, mas o Senhor nos corrige para a gente permanecer, porque Ele nos ama. Vamos lá. A sabedoria é muito mais proveitosa que a prata e o lucro que ela proporciona é maior que o acúmulo de ouro fino. Mais preciosa é que rubis, mais puro que tudo que pode ambicionar. Não é comparável a ela. Ao passar da vida, então, não é do dia para a noite, como eu falei, com o passar do tempo. Na mão direita, a sabedoria te garante longevidade, que é vida longa. E na mão esquerda, riquezas e honra. Então, olha que interessante. Tudo que às vezes a gente procura nessa vida está inserido na sabedoria. A gente procura riquezas, a gente procura vida longa, saúde. E tudo isso está incluído na sabedoria. Quando eu priorizo buscar sabedoria, ao longo da vida, ela vai me proporcionar essas coisas. Mas quando eu priorizo essas coisas, eu vou perder a minha vida atrás disso e não
desfrutarei de nada, porque a gente não leva nada dessa vida. Mas quando eu priorizo ter sabedoria, a riqueza e a honra, a longevidade, elas vão acompanhar. Elas vão vir acompanhadas da sabedoria. E nós vamos desfrutar disso com leveza, com paz, com prosperidade. Que é isso que Deus quer para nós. Deus tem interesse que todos nós prosperamos em todas as áreas. Que a Bíblia fala? Que o povo de Deus, ele perece por falta de conhecimento. Então nós temos de buscar conhecimento, nós temos de buscar sabedoria para a gente desfrutar de tudo que o Senhor nos entrega. Porque Ele é o dono do ouro e da prata. É o Senhor que é o dono. Vamos continuar. Os caminhos da sabedoria são veredas agradáveis. Todas suas trilhas conduzem à paz. A sabedoria é a árvore que oferece vida a quem abraça. Quem a ela se apega será muito feliz. Então, olha, paz, felicidade, riqueza, honra, longevidade, todos esses são benefícios da sabedoria. E o que é sabedoria? Vamos ver quem é a sabedoria. Por meio da sua sabedoria, o Senhor firmou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Então, a sabedoria, olha, pelo seu conhecimento, as fontes mais profundas se rompem. E as nuvens gotejam o delicado orvalho das manhãs e as chuvas de tempo em tempo. Então, a sabedoria, ela está no mundo. Ela foi criada antes da fundação do mundo. Tem um Provérbios que fala sobre isso. Eu acho que é o 4. E ela está no mundo. Então ela entende o coração do ser humano. Ela entende o funcionamento da terra. Porque ela já estava. Lá no princípio, quando Deus disse haja luz. Antes dele falar haja luz, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então o Espírito da sabedoria, ele já estava no mundo. Ele que operou no mundo para que a palavra de Deus se cumprisse. Então ele é o maior interessado para que o homem se torne aquilo que Deus criou para ele ser. Então a sabedoria é mais importante do que ouro e que a prata, porque o ouro e a prata são perecíveis, mas a sabedoria ela é eterna. Por isso nós devemos buscar a sabedoria. Olha, filho meu, não se aparte esse ensino dos seus olhos. Guarda em teu coração a verdadeira sabedoria e bom senso. Por quê? Porque serão vida plena para a tua alma, valiosa joia ao redor do teu pescoço. Assim andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, jamais temerás, repousará e teu sono será tranquilo. Então, muitas vezes a gente dorme ansioso. O que vai acontecer? O que está acontecendo? O que vai ser do dia de amanhã? E a sabedoria, ela nos dá o quê? Paz, sono tranquilo, tranquilidade. E aqui fala no 25, não te afligirás pela iminência das calamidades. O que são calamidades? São tudo que está acontecendo hoje, né? Terremotos, guerras, rumores de guerra. E nem a ruína provocada pelos ímpios. Então, os ímpios provocam, né, guerras. Aqui está falando que a sabedoria, ela vai nos livrar de ficar afligido com essas coisas. Ficar aflito, porque a gente não tem controle. Está acontecendo uma guerra na Ucrânia, está acontecendo uma guerra no Israel, e nós temos controle disso? Não. O que nós podemos fazer? Orar, mas a gente não vai se afligir com essas coisas. Por quê? A sabedoria, ela nos dá plena paz. A gente consegue dormir tranquilo por confiar no Senhor. Que a história da humanidade está sendo escrita pelo Senhor. Não é pelo homem. O Senhor é o criador de todas as coisas. Então o homem às vezes ele tenta ser como Deus. Mas é Deus que tem domínio da história. E ele já tinha nos falado sobre esses acontecimentos. O próprio Jesus deixou escrito para nós. Então por isso que a gente tem que buscar conhecimento. Porque Jesus deixou tudo escrito. Como seria nos últimos dias, nos fins dos tempos, nos tempos que a gente está vivendo. Como que as coisas seriam. Então a gente tem que buscar sempre conhecimento para entender o tempo e o que Deus está fazendo nesse tempo. Vamos continuar. Porque o Senhor é a tua segurança. Então se a minha segurança está no Senhor, eu não preciso temer a maldade do ímpio, nem as calamidades. Em qualquer lugar e circunstância guardará os seus pés de cair em cilada.
Então, quando nós estamos seguros no Senhor, Ele mesmo nos guardará de cair em cilada. Como que o Espírito Santo age na nossa vida, principalmente pessoas erradas, de nos falar mesmo, que às vezes a gente não tem o discernimento quando a pessoa chega. Mas se você ouvir a voz do Senhor e orar e estar ali diante da palavra, o Senhor vai te dar sinais através do comportamento da pessoa, de que aquela pessoa não é para você. Que fala que, olha, guarda o seu pé de cair em cilada. Tem pessoas, tem relacionamentos, tem amizades que elas são ciladas. E o Senhor, Ele nos fala. E às vezes Ele nos fala mediante o comportamento da pessoa, revelando o coração da pessoa. E é a gente que tem o Espírito da sabedoria, o Espírito Santo, é que tem que ter o discernimento. Não, isso aqui é uma cilada. Eu não vou continuar com essa amizade. Então eu vou me afastar, porque não está fazendo bem para mim, para minha vida com Deus. Então, é o Senhor que nos dá esse discernimento, e mediante o discernimento que Ele nos dá, nós precisamos tomar uma atitude. Né? Nós precisamos. Antes que, uma coisa que já aconteceu comigo, que foi muito forte, é que às vezes o Senhor fala, está dando sinal, a gente não está entendendo, aí acontece o quê? Um conflito. Acontece um conflito para que aquilo se rompa. Foi o que aconteceu com Abraão e Ló. Porque Deus chamou Abraão. Só que Abraão quis levar Ló. E a promessa era para Abraão. Então, sempre quando a gente, às vezes, coloca segurança em outra coisa, que Abraão criava Ló como filho, e falou assim, ó, Deus vai me dar uma descendência, então pode ser que seja através de Ló. E não era através de Ló. Era através do filho dele mesmo, Isaac. O que aconteceu? Conflito. Às vezes o Senhor já estava dando sinais a Abraão. Isso aqui é eu que estou pensando, né? Não está aí na Bíblia, mas às vezes já vinham alguns sinais. E Abraão não quis desfazer de Ló. O que aconteceu? Conflito. E aí teve que separar por causa do conflito. Não teve como mais ficar junto. Então houve ali um rompimento de relacionamento familiar. Era familiar, teve que haver um rompimento para quê? Para que Abraão prosseguisse na promessa do Senhor. Porque logo quando Ló sai, Deus fala com Abraão. Então, tem pessoas, amizade, casamento. Não, gente, casamento é perante a Bíblia indissolúvel. A gente sempre procura resolver. Mas tem relacionamentos familiares, parentais e às vezes de amizade que a gente só avança quando rompe. Então, às vezes, esse rompimento ele vem por meio de uma briga, de um conflito, e aí precisa se romper, e aí muitas coisas se abrem. Eu vivi isso na minha vida, onde eu estava andando em círculo, e era por conta de pessoas que eu estava colocando. E aí o Senhor falando, e eu não conseguia discernir aquilo, até que houve um rompimento. E aí, no rompimento, eu compreendi, senão eu estava assim, iludida mesmo. Então, assim, Deus nos fala, e aqui está falando que Ele guarda os nossos pés de cair em cilada. Então, às vezes, a briga veio, o rompimento veio para você não cair numa cilada maior, para não haver uma destruição maior. Então, a gente precisa estar sempre pedindo a Deus sabedoria. Senhor, nos dá sabedoria, nos dá entendimento. Lá em Tiago 1, fala, pede sabedoria e não duvida. Porque Deus dá sabedoria, mas a gente não pode duvidar que Ele nos dá. E Ele nos dá discernimento. Sabedoria é o quê? Eu discerni. Eu consegui discernir por trás daquilo que está acontecendo. Não aquilo que eu estou vendo, mas aquilo que está profundo. E a palavra de Deus também é assim. O Espírito da revelação, que ele vem do Espírito Santo, tem a passagem bíblica, mas aí Deus quer falar algo mais profundo através daquela passagem bíblica. Esse é o Espírito da sabedoria. Ele nos dá esse entendimento, a gente entender o que está mais profundo, o que tem além disso aqui que o Senhor está falando. Isso é o Espírito da sabedoria e Ele nos dá. Todo aquele que pede, o Senhor dá. Aí vamos continuar, 27. Sempre que possível, não deixe de cooperar com quem precisa de ajuda. Não responda simplesmente ao teu próximo. Vai e volta amanhã e eu te darei algo. Se tem disponível agora e podes ajudar. Então, se você pode ajudar, ajude. Mas ontem eu aprendi uma coisa, uma pregação que eu estava escutando sobre o não.
Porque muitas das vezes a gente quer ajudar os outros, mas prejudicando a gente. E quando o Senhor nos chama para a gente ter inteligência emocional, inteligência em nossas escolhas, sabedoria e falar não. Tanto que dói a gente falar não, porque que é estranho. A pessoa nos pedir algo e a gente fala não. E não precisar dar explicação. Então, os nossos relacionamentos, eles são provados no não. Porque a pessoa que sempre fala sim, 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 está procurando sempre te agradar. Mas a partir do momento que você fala não, aí nós conhecemos as pessoas. Se for uma pessoa verdadeira, ela vai te entender. Isso não, eu respeito sua decisão. Mas se for só por bajulação, logo a gente vê. Né? Então, o não prova os relacionamentos. Vou terminar aqui, gente. Meu bebê tá chorando já. Então, não posso passar muito horário. Vamos dar continuidade aqui, ó. Não planeje o mal contra o teu próximo, que confiantemente mora perto de ti ou contigo. Jamais acuse ou demande alguém que sem razão, especialmente se aquela pessoa não te fez um mal evidente. Então, não acusar ninguém, não fazer mal para ninguém. Isso aqui é importante. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote qualquer um dos seus procedimentos. Então, há pessoas que elas são ricas, mas são violentas. E aqui está falando, não tenha inveja disso. Nem adote qualquer um dos seus procedimentos. Por quê? Porque o Senhor detesta o perverso. Porém, ao justo ele trata como um grande amigo. Então, é perversidade. Maldade é perversidade. Violência, perversidade. Então, não tenhamos inveja desse tipo de pessoas. Então, ó, o 33. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Então, se nós estamos buscando ser justos, praticar justiça, nosso lar vai ser abençoado. Ele ri com o desprezo dos arrogantes e zombadores. Entretanto, concede graça aos humildes. Então, a humildade, ela procede à bênção do Senhor. A honra é preciosa herança dos sábios, mas o Senhor expõe os insensatos ao ridículo. Então, o Senhor tem prazer em honrar os que buscam a sabedoria. Amém? Então, vamos orar ao Senhor e que Ele possa abençoar o nosso lar e que a gente consiga digerir tudo que Ele nos entregou hoje. Bem, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse entendimento. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Perdoa os nossos pecados. Pai, como está escrito na Tua palavra, que nós possamos abrir o nosso coração para receber a Tua palavra, para receber a Tua sabedoria. Molda o nosso coração à Tua vontade, Senhor. Tira o coração de pedra, coloca o coração de carne. Abençoa cada pessoa que está assistindo essa live, cada pessoa que ainda vai assistir, Senhor. Que ela possa ver a diferença que é começar o dia já na Tua presença, começar o dia já mergulhado na Tua palavra. Nos dá sabedoria durante o dia, para os relacionamentos, para os acontecimentos que vão vir, que o Senhor já está lá. Então nos dá sabedoria para lidar com cada coisa que vai vir a acontecer nesse dia, que seja um dia abençoado do Senhor e que nós possamos ver a bondade e a misericórdia do Senhor também no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Amanhã nós estaremos aqui com o 4. Amém? Que Deus abençoe.